Olá, seja bem-vindo à nossa aula de música, do curso de música de alfabetização aqui da Congregação Presbiteriana em Novo Horizonte. Então, estou gravando a primeira aula hoje e temos como assunto dessa aula, né, teoria musical, propriedades do som. Então, o que a gente vai ver aqui? A primeira pergunta que nós devemos fazer, e é muito interessante que a maioria de nós sabe definir, não definir, mas sabe o que é música na experiência. No entanto, talvez a gente não tenha tanta franqueza na hora de definir música com palavras. E não só música, mas tantas outras coisas que a gente sabe o que é na experiência, vivencia, mas na prática não tem aquele conhecimento necessário para definir exatamente o que é. Mas quando a gente fala de música, me pergunta o que é música, né? Eu gosto de considerar sempre a resposta que é dada por Pascoal Bona. Então, música basicamente é a arte do som. Mas Bona, ele define a música de forma muito peculiar e muito apropriada, quando ele diz que música é a arte de expressar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. Tá? Então, a gente tem que ter a ideia de que música é uma arte, ela envolve características artísticas, como o próprio som, né? A habilidade de manusear, né? de utilizar os sons, a expressão, né? Que traz a ideia também de interpretação, expressar, e obviamente como expressão artística ela desenvolve ou representa os anseios ou a interioridade do autor e daquele que interpreta a obra. Então, uma definição para mim bastante completa no que diz respeito a uma definição a fins artísticos é que música de fato é a arte de expressar os diversos afetos da nossa alma mediante o som, ou é a arte de utilizar os sons, ou bem utilizar os sons. A música, ela possui 3 elementos que lhe são fundamentais. E quando a gente fala de fundamental, a gente está falando do quê? De base. Né? Então, a base da música, ela é formada por um tripé, né? Que são esses 3 elementos fundamentais: a harmonia, a melodia e o ritmo. Então, eu vou tirar aqui da ordem que eu escrevi. Se a gente procurar entender de fato o que é melodia, a definição apropriada é que melodia é a combinação, tá? Então aqui já aquela proposta de que aquele que utiliza-se do som, ele é um artista, ele vai manusear o som, mas ela é o conjunto, a combinação, a melodia de sons sucessivos. Só você lembrar de uma fila, por exemplo, que uma pessoa está após a outra. Então, melodia, ela sempre anda de forma horizontal, uma após a outra. Tá? Então, uma outra ilustração que eu gosto de dar bastante, já dei essa mesma ilustração várias vezes na aula presencial, é que melodia é como se você estivesse na praia e você encontrasse aquelas pedrinhas, né, que normalmente se encontra na beira da praia, e você pega aquelas pedrinhas, pega um punhado na mão e você resolve jogar aquelas pedras na água. Só que você não joga todas de uma vez, você vai jogando uma após outra. Tá? Então isso é melodia, uma nota seguida da outra, uma após outra. É a combinação de sons sucessivos, um após o outro.
A outra definição, no caso, o outro elemento que nós devemos ter em mente é a harmonia. E o que seria a harmonia? A harmonia, ao contrário da melodia, que é a combinação de sons sucessivos, um após o outro, a harmonia é a combinação de sons simultâneos, ou seja, sons dados ou tocados de uma só vez. Então a ilustração aqui já não seria mais a ideia de uma pedrinha após a outra, mas imagine que você pega novamente a mão cheia de pedras e ao lançar essas pedras na água, você as lança todas de uma vez. Tá? Então se na melodia você poderia utilizar um exemplo de uma flauta, por exemplo, tocando, né, uma linha melódica. Então, na harmonia, você poderia utilizar a ideia de vários instrumentos tocando ao mesmo tempo, com notas diferentes, iguais, mas que se combinam entre si, formando um movimento harmônico, tá? Uma harmonia. E, por último, né, o terceiro pé desse tripé da música, dos elementos fundamentais, nós temos o ritmo. E o que seria o ritmo? Então, se você tem notas melódicas, né, e você tem notas harmônicas, né, notas que fazem parte da harmonia, você continua tendo só notas. Para que essas notas elas possuam um sentido musical, elas façam sentido, é necessário que se adicione um ritmo. E o que é ritmo? São essas notas da harmonia e da melodia organizadas em tempos esses que podem ser iguais ou diferentes e que vão dar a essas notas um sentido musical, tá? Então, uma ilustração que a gente pode dar é um amontoado, um aglomerado de letras. Então, um aglomerado de letras não forma palavra, não forma sílaba, não forma frase nenhuma. Mas quando eu pego essas palavras, essas letras e vou montando sílabas e monto palavras, elas passam a ter sentido. Da mesma forma, é o ritmo para a música. Eu tenho um aglomerado de notas, mas essas notas sem ritmo, sem ser organizadas em tempos, não fazem sentido nenhum. São só notas. Então nós aprendemos que música é a arte do som. Mas aí fazemos outra pergunta. Que também, como ocorre com música e tantas outras áreas do conhecimento, nós sabemos na prática o que é, mas não sabemos definir. Mas o que seria som? Som, a grosso modo, é tudo aquilo que nós podemos ouvir, ou tudo aquilo que é perceptível ao órgão auditivo. Tá? Então, a grosso modo, seria isso. Uma definição bem simples, bem prática. Tá? Mas uma definição mais apurada vai dizer que som é o resultado da vibração causada pelo choque entre corpos sonoros. Então, no momento que eu choco uma mão com a outra, esse choque que há entre minhas duas mãos gera uma vibração que resulta no som. Então, som é o que? Vibração, resultante do choque entre corpos sonoros. Se você pega, por exemplo, um instrumento de sopro e lança o ar pela boquilha ou pelo bocal, dependendo do instrumento, você está deslocando ar e esse ar está entrando em atrito, em contato com as paredes do instrumento, seus pistos e chaves ou coisas, dependendo de cada instrumento. E esse choque causado entre esses orifícios, o ar e as paredes do instrumento é o que resultam nessa vibração, que é o som. Então o som ele sempre se propaga em ondas. Tá? Essas ondas que são as vibrações causadas por esse choque entre os corpos. Então, o que é som? Som é o resultado da vibração causada pelo choque entre corpos sonoros. A grosso modo, som é tudo aquilo que se pode
ouvir. Tudo que é perceptível, impressiona o órgão auditivo. Essas vibrações do som, elas podem ser periodicamente regulares ou irregulares. Por que periodicamente? Porque nenhum som é uma linha horizontal reta, tá? Senão não é som. Se o som é resultado de vibração entre choque, então ela não pode ser uma linha reta, mas ela se propaga em ondas. A grande questão é que você tem esses sons que são periodicamente regulares, que seria uma ideia mais curva, e você tem os sons irregulares, que seria algo mais abrupto. Então, os sons periodicamente regulares são os sons que nós chamamos de som musical, ou sons regulares, né? Enquanto os sons irregulares, ou o som não musical, é chamado de ruído também, são os sons que são produzidos por ondas irregulares, aquelas ondas, né, sem aquela ondulação mais tranquila. Tá? Então, o som musical é o som produzido por vibrações periodicamente regulares, enquanto o som não musical, o ruído, é produzido por vibrações irregulares. Então, vamos a exemplos. Exemplo de som musical. Nós temos aí o violino, o teclado, o piano, os instrumentos em geral, né? Um exemplo de som irregular, o batido de uma porta, o motor de um carro, o motor de uma moto, barulhos de máquinas, de indústria e por aí vai. Tá? Arrastar cadeira, diversos outros sons, né, que são ruídos ou sons irregulares. Se a música ela possui 3 elementos fundamentais, o som possui 4 características, ou aquilo que a gente chama de propriedades do som. Quais seriam essas propriedades? Duração, intensidade, altura e timbre. Duração é o tempo em que o som é propagado, ou seja, o tempo de duração do som. O nome já diz tudo, né? Duração é o tempo em que dura. Então, esse é mais fácil, é mais tranquilo. Então, duração é o tempo em que dura o som. Intensidade é o grau de força que é exercido por esse som. Então, se o som é forte ou é fraco, né? Só exemplo. Um som forte e um som fraco. Isso é intensidade. Tá? Nós temos também aqui a altura. A altura não deve ser confundido com o botão de aumentar e diminuir o volume da TV ou do rádio. A altura tem a ver com se o som é grave ou se o som é agudo. Então nós podemos perceber que determinados instrumentos são muito graves, enquanto outros instrumentos são mais agudos, bem agudos. Tá? Então, a propriedade do som que nos faz perceber isso é a altura. E a quarta e última característica do som, ou propriedade, que nós chamamos de timbre. E o que seria o timbre? O timbre é aquela característica específica do som que nos permite saber a sua origem, ou seja, de onde veio o som. Então, quando nós batemos palma, né, existe um barulho, um som que é característico do bater palmas. Então, quando alguém bate palmas, a gente sabe que alguém está batendo palmas, porque esse é o som característico do bater palmas. Então, esse é o timbre do bater palmas. Quando você pega, por exemplo, ouve um violino tocando, você percebe que é um violino, porque aquele timbre é específico do instrumento chamado violino. Então, você não se confunde. Quando você ouve
uma tuba, um trompete, um saxofone. Você sabe distinguir de que instrumento provém o som, porque aquele som é específico daquele tipo de instrumento. Então, timbre é isso, é a qualidade que nos faz saber a origem do som. Nós vamos ficar por aqui nessa primeira aula. Acompanhe o nosso canal, né, para ter acesso às outras aulas. Estude e fique com Deus.